Boa noite, Rafaela. Boa noite, Alice. Boa noite, Stephanie. Boa noite, professor. Sejam bem-vindas. Alguém já começou a fazer o trabalho? O exercício? Professor, eu queria perguntar para o senhor se o senhor pode explicar de novo. Posso, a ideia é essa. Nós vamos fazer a abertura. Fazer certinho. Eu vou fazer a releitura do exercício que a gente fez na última aula. E aí eu fecho a sala e vou deixar vocês fazerem. Vou ficar à disposição de vocês no Zap, para se vocês tiverem dúvida. E lá pelas 22h15, a gente reabre a sala, faz a chamada, e aí a gente verifica o finalzinho das dúvidas. Se alguém já tiver terminado, faz a apresentação, ok? Tá bom. Já já eu começo. Vou só aguardar aqui mais um pouquinho, mais 3 minutinhos, aí eu faço a releitura. Boa noite para quem foi chegando nesse período em que eu estava falando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Mais 2 minutinhos. Mais 1 minutinho. Boa noite, professor. Boa noite, Kainara. Boa noite, professor. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo também. Que bom, que bom. As notícias aí fora é que não são tão boas, né? Nosso governador está pensando num mini lockdown novamente. Oh, meu Deus, que coisa mais incrível, né? Nossa, eu nem vi isso. Sério, professor? Sério, sério. São Paulo Mas, tipo teve... assim... Só para você ter uma ideia, São Paulo teve nas últimas 24 horas 468 mortes. É muita coisa, é um absurdo. Não sei lá, daqui a pouco eu não sei em quem acreditar mais. Professor, mas assim, na época lá do começo da pandemia, o Covas tinha falado que era impossível colocar um lockdown em São Paulo porque tinha muitas entradas, muitas saídas e tudo mais. Mas aí, o senhor acha que agora dá? Não, o governador, é no estado. É um lockdown no estado. Então, no estado de São Paulo. Mas o lockdown é um fechamento, né? É um fechamento parcial por um determinado período ou um fechamento total por um determinado período também.
Ele fala assim, ó, escola, bares, restaurantes, lojas, tudo isso vai fechar durante um período e só vai poder abrir, de repente, o supermercado e farmácia, que nem foi no começo, no ano passado. Nossa Senhora. Mas ele falou quando isso está previsto ou ainda não? Então, provavelmente ele vai fazer o pronunciamento amanhã. Provavelmente. Agora, ele falou que está pensando. É muita morte, Marcela, muita morte. Não. Assim, professor, 468 é muita coisa. é complicado porque tem os dois lados, né? Tem o lado que tá todo mundo morrendo e tem o lado do pessoal que precisa trabalhar. Tipo, é muito complicado você falar assim, ah, não, tá certo isso e tá certo aquilo. É difícil, é difícil. Eu não queria estar na pele deles, não. Mas, por exemplo, Santa Então, Catarina... Professor, 1.726 mortes só hoje, 24 horas. Quanto? 1.726 no Brasil todo. É o Isso recorde. é o recorde dos recordes, pelo amor de Deus. Então, No Ana... Brasil todo. Professor, Oi. mas o presidente não está tentando impedir, parece, que prefeitos comprem a vacina, algo do tipo? Então, ele tem o poder de sancionar, de vetar a lei, mas não quer dizer que o governo estadual pode ir contra. O governo estadual pode ir contra. Simplesmente é uma lei que criaram agora e vetou um item da lei, né, que proíbe o presidente, vetou esse item. Na realidade, olha só, a lei permitiria aos governadores comprar. O presidente retirou esse item, mas não quer dizer que eles estão proibidos, entendeu? Não está escrito na lei, nessa nova lei, que os governadores estão proibidos de comprar. Simplesmente ele tirou o item em que os governadores teriam permissão de comprar. Não sei se você conseguiu entender. Vai ficar um vazio. Entendi. Fica um vazio. O governador toma a decisão que ele quiser. Mas ele parece que só quer complicar, né? É difícil, é difícil. Assim, olha, tomar um partido é muito difícil, muito complicado. A gente tem que entender todos os lados realmente. E tem muita gente passando fome porque não tem emprego. Né? Tem situações, eu tenho situação dentro da família que tem uma irmã que já está há um bom tempo sem conseguir emprego, né? Só vive de pequenos trabalhos, né? Tá difícil realmente para todo mundo. Bom, turminha, vamos lá? Vamos fazer a releitura, então? Eu vou dividir aqui com vocês o texto. Esse texto eu já fiz uma pequena revisão, ele já está lá no Moodle. Mas se vocês quiserem, eu coloco também aí no Zap, tá? Então vamos lá. Isso aqui a gente já tinha falado, ó. Galera, formem grupos de até 5 integrantes. Agora que vocês já conhecem os tópicos, então vocês já sabem o que é administração, gerenciamento e gestão, de uma forma geral. Já sabem quais são os 3 pontos estruturais importantes das operações de terminais portuários, que contemplam o complexo físico, a administração e a operação em si. Vocês já conhecem o conceito de porto ideal e já conhecem, quer dizer, conhecer é uma coisa, né? Pôr em prática é outra, é o que a gente vai fazer agora, né? As funções para o planejamento, organização, coordenação, controle e supervisão das diversas atividades de um terminal. Então, com base nisso que vocês conheceram, vocês vão fazer um trabalho dessa forma. Vocês vão escolher um terminal relacionado a estes conceitos, justificando cada escolha. Então, nós vamos falar dessas aqui. Então, por exemplo, de acordo com a tipologia e componentes de um porto organizado. Na modalidade aquaviária, seus terminais recebem a primeira classificação segundo o corpo d'água. Então, vocês vão ter que escolher um terminal marítimo, fluvial ou lacustre. Primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Um terminal. Esse terminal de vocês vai ser marítimo, fluvial ou lacustre. Claro, de novo, eu partiria sempre para aquele que é mais fácil para a gente, que está mais no nosso sangue e que eu conheço mais. Então, se a gente for falar no Porto de Santos, está na cara que eu vou partir para um terminal marítimo, ok? Ah, professor, eu quero fazer algo diferente do tradicional, vou fazer um terminal fluvial lá, vou pegar o rio, um dos rios da Amazônia, da Amazônia, né? E fazer um terminal fluvial. Está livre para vocês. Eu só quero que vocês escolham que tipo de terminal com relação a essa classificação.
tá? Na modalidade aquaviária. Depois que você escolheu o terminal, quanto à finalidade, esse terminal deve ser comercial, né? Porque é o meio de vocês, é o que vocês interagem no dia a dia, ok? Então, ele não deve ser turístico, não deve ser militar, deve ser comercial. Então, depois que você escolheu o terminal, marítimo, fluvial ou lacustre, e sabe que ele vai ser comercial, você vai ter que desenvolver um pouco relacionado a esses componentes construtivos. Então, você vai definir esse anteporto. Na realidade, você não vai definir. Se você escolher o Porto de Santos, você já sabe como é o Porto de Santos. Então, o que é o anteporto? É tudo aquilo que tem antes do porto. Então, ele tem uma bacia lá fora de espera. Depois, quando o navio é liberado, vai um cara lá dentro, vocês vão ter que colocar o nome dessa pessoa que vai lá dentro e vai trazer o navio até o porto. Depois vai ter um barquinho que vai ajudar esse navio a fazer uma manobra e atracar. Deu para entender? É isso que eu quero que vocês coloquem. Se vocês definirem o Porto de Santos, você define o anteporto como o Porto de Santos faz. Aí qual é o porto? O porto em si, já estamos falando do Porto de Santos. Qual é o retroporto? Quais são as obras complementares? Então, isso tem lá nos componentes naturais e construtivos dessa... Esqueci de colocar a página aqui. No resto, eu até coloquei a página, mas nesse aqui eu esqueci. É no material 1, tá? Depois que você colocou esses componentes construtivos do porto, você vai colocar tipos principais do porto aquaviário, em função daquilo que você colocou, que é a concepção do projeto de engenharia. Ah, mas professor, eu já escolhi o Porto de Santos e ele é ao longo da costa. Ok, você já justifica aqui no tipo principal do porto aquaviário. Então, na página 57 do material 1. Então, do concepção do projeto. Ah, professor, eu escolhi um fluvial e é uma ilha. Então, você vai justificar. Ok? Depois, classificação que vincula o terminal ao tipo de geração. Então, esse terminal que você escolheu é um terminal de primeira geração, só quero movimentar. É um terminal de segunda geração que quer, além de movimentar, fazer uma sinergia com a cidade. Ok, é um terminal de terceira geração. Eu quero que vocês identifiquem esse terminal que vocês escolheu, que tipo de geração ele é. Professor. Tem mais uma página. Vou abrir para perguntas aqui. Quem falou? É eu, Marcela. Deixa eu te falar. Oi. Assim, eu não estou entendendo. A gente tem que escolher já um porto que exista ou a gente tem que criar um porto? Olha, para facilitar, é melhor você escolher algo que já existe. Aí, por exemplo, professor, eu quero falar sobre a BTP. Claro que você pode escolher além de um porto que já existe, que é o Porto de Santos, um terminal que já existe. Eu só quero que você justifique para mim cada escolha. Tá, entendi. Vamos supor que eu escolha a BTP. Ok. Aí eu estou falando lá dos componentes naturais ou construtivos. Isso. Aí eu tenho que definir anteporto, porto, retroporto. Mas como assim definir? Não, definir se você for criar Marcela. Se é algo que já existe, você vai colocar a condição da existência. Se é o BTP no Porto de Santos, o anteporto funciona desse jeito. Tem uma barra de espera lá fora. Quando o navio é liberado, o prático vai lá dentro, acompanha o navio, e aí o rebocador faz a manobra do navio para ele atracar. É isso que eu quero que você explique. Tudo aquilo que já existe. Você não vai redefinir da sua ideia, porque já existe. Agora, se é algo novo, professor, eu quero construir uma ilha artificial lá do lado, na barra do Porto de Santos. Olha só que legal, eu construo uma ilha artificial e aí eu vou construir um porto nessa ilha artificial. Aí você pode redefinir tudo dentro da sua ideia. Entendi, professor. Obrigada por enquanto. Ok. Voltamos lá, então. Aí, então, você classificou. A ideia dessa classificação é saber se o teu terminal não está interagindo com a cidade, ou seja, só está operando, se ele está interagindo com a cidade ou se ele está além da interação com a cidade. Tá? Primeira, segunda geração. Professor, mas eu não sei se a BTP faz isso. Então, coloca aí, você, Marcela, cria. Eu gostaria que o terminal da BTP fosse de terceira geração por causa disso, disso e disso.
Aí a definição de primeira, segunda e terceira geração está na página 63 do material 1. Ok? Entendi, tá bom, professor. E a última página, vocês vão colocar os tipos e características do terminal. Então, vocês vão rever o conteúdo, página 11 do material 2, o que pode ser feito com a carga. Então, a carga ela vai só chegar e armazenar e pôr no navio, ela vai chegar e eu vou colocar num grupo maior de carga. Tem lá a definição na página 11 do material 2. Esse meu terminal é um gateway ou é um hub, em função da definição que eu falei lá para vocês. Gateway e hub, eu acho que está na página 12 ou na página 13 do material 2. Na página 20 do material 2, vocês vão descrever a localização, a acessibilidade e a infraestrutura. Se já existe, Marcela, coloque o que tem. Tá? Se não existe, se eu estou criando, imagine algo bem, né, bem relacionado àquilo que você está querendo que ele faça em função da geração. Página 25 e 26. Quanto ao fluxo... Professor, e se eu não encontrar a informação, eu posso colocar como eu acho que deveria ser, né? Isso, exatamente. Tá, Não tem, por exemplo, que nem eu falei, da BTP, eu não sei se ele é geração 1, primeira geração, segunda geração ou terceira geração. Aí você coloca como você gostaria de que ele fosse, mas você explica para mim por quê. Tá, A entendi. explicação é que vai definir tudo para você. Tá bom. Quanto ao fluxo, Obrigada, professor. quanto ao fluxo do terminal, né? Fluxo é com relação à movimentação da carga. Quanto à taxonomia, aquela localização, propriedade, tipologia da carga. Neste caso, você, além de usar a página 28 a 35, você vai na página 39 a 42, que fala sobre a classificação geral da carga. Se ela é uma carga granel, se ela é uma carga refrigerada, porque aí tem 5 definições entre a página 39 e 42, tá? Para ajudar você a colocar. Eu quero só container. Tá? Legal, você que vai escolher. Eu quero carga só geral. Eu quero carga só a granel. Vocês é que vão definir, tá? Então, por exemplo, a BTP normalmente trabalha só com container. Então, qual é o tipo de carga? Container, ok? Carga containerizada. Lógico que essa carga containerizada é uma carga geral, ok? Tem que lembrar sempre disso. Mas professor, de vez em quando uma carga solta pode ir no container. Pode, até pode, normalmente não vai. Vitória Porto está com uma dúvida. Pois não, Vitória? Consegue abrir o microfone ou só pelo chat? Se caso acontecer da gente não achar, não saber alguma informação dessa, ok, você vai estimar qual seria a melhor informação que você poderia ter. Então, por exemplo, que nem eu falei da BTP, eu não sei se ele é de primeira, nem de segunda, nem de terceira geração, mas eu imagino que ele, com o que ele faz de parceria na cidade, ele seja de segunda geração em função disso, disso e disso. Ok? Então você... mas eu não sei se o meu porto ele escolheu a localização aqui da a propriedade. Eu não sei se o meu porto é privado ou público. Aí você coloca, olha, eu entendo que esse porto poderia ser público por causa disso, disso e disso. Vamos lá, vou continuar aqui, que acaba aqui, eu já abro para perguntas novamente. Componentes construtivos, rever páginas 47 a 52. É a operação de transporte. Ou seja, como é que eu transporto dentro do meu terminal a minha carga que eu já escolhi antes, tá? Então, se eu escolhi uma carga containerizada, eu vou ter que colocar aqui minha operação de transporte. Como vai ser minha armazenagem dessa carga? Então, se é container, provavelmente é a céu aberto. É carga geral, tem que ter armazém. Como é que vai ser a minha administração e como é que os componentes complementares? E, por último, instalação e equipamentos genéricos. Rever o conteúdo da página 52 à página 54. Isso aqui é tudo do material 2. Quanto às instalações e aos equipamentos. Então, por exemplo, eu escolhi a BTP. Eu pego uma foto e vejo as instalações da BTP e os equipamentos.
e vou lá, coloco uma setinha e explico aquilo ali. Professor, e se todo mundo escolher BTP? Não tem problema, porque é um terminal e a gente vai falar de operações de terminais portuários. O que eu quero que vocês imaginem? Vou só aumentar um pouquinho aqui para eu ver se eu vejo as perguntas aqui. Eu quero que vocês imaginem que esse é o primeiro passo de um trabalho que vai ter mais 2 trabalhos em cima dele. Mas, professor, o que significa? Eu escolhi a BTP e sei como é que ela opera. O próximo passo, provavelmente, a gente vai falar para vocês. Imagine que esse terminal é de vocês, agora que vocês escolheram. Como é que você vai gerir esse terminal com relação a receitas e custos? Professor, mas quando é que a gente vai ver isso? Nos próximos materiais a gente vai falar sobre receitas e custos, tá? Então, vai ser uma continuidade. Então, esse trabalho da TD1, que vai valer nota para TD1, no próximo, para valer nota para TD2, vai ser em cima do que vocês já escolheram. E no próximo, que vai valer para TD3, vai ser em cima do que vocês já escolheram agora na TD1 e na TD2. Então, escolham bem algo que esteja mais familiarizado com vocês, ou que vocês tenham uma ideia de fazer. Eu gostaria que fosse dessa forma. Perguntas? Professor, estou aqui. Oi, vou parar o share aqui, tá? Diga, certo. Fala aí, Bruno. Eu não peguei 100% da explicação, mas eu vou rever agora, vou perguntar aqui para o meu grupo para isso, para não ter que você explicar tudo de novo, tá? Mas eu vi você falando agora da BTP, por exemplo, do terminal. A gente poderia falar, tipo, sei lá, do Ecoporto. Qualquer um que você escolher, Bruno, desde que, olha só, de novo, você tenha mais facilidade de falar. Professor, eu gostava da Libra. Fala da Libra. Eu gosto do terminal da Eldorado. Coloca, cara. Eu só quero que seja um terminal comercial. Tá, e uma dúvida. Você falou que, por exemplo, eu vi muita gente perguntando também que se a gente não tiver acesso a uma informação muito específica, a gente pode citar o que a gente acharia que combina com esse terminal. Exatamente. E aí você justifica. Tá? Não, dá uma explicação, óbvio. Entendi. Exatamente. Tudo bem. Isso daí tá em qual aula tá esse slide que você colocou? Eu coloquei aí, na última aula da semana 3, mas também já coloquei hoje na semana 4. Que eu achei aqui exercício de fixação. Aqui achei exercício de fixação, achei. Beleza. Isso. Logo no comecinho, a primeira coisa na semana 4. Beleza, peguei aqui, professor. Beleza? Obrigado, viu? Ok, turma? Tranquilo aí? Olha, eu vou... Tem pergunta no chat. Tá, eu vou parar o Zoom aqui, mas vou ficar à disposição de vocês no Zap, tá? Não vou deixar de estar à disposição de vocês, não. Só para não ficar aberto aqui o tempo todo. Vamos lá, perguntas no chat. Trabalho com entrega hoje? Não, turma. Trabalho com entrega até às 21 horas de quinta-feira. Ok? Vai ter apresentação, né, professor? Oi? Vai ter apresentação, né? Vai ter apresentação, sim. Então, precisa da parte escrita, do Word e PowerPoint? Não precisa do PowerPoint, você vai falando para mim. Professor, nós escolhemos o porto tal por causa disso. Ele é comercial, como o senhor falou, então ele faz a operação da carga a granel, da carga containerizada, assim. Os equipamentos são esse, ele está alinhado no porto assim. O retroporto é... Não, é assim, cara, vocês vão falando, tá? Ótimo. Muito obrigada. Okay? A Vitória perguntou se valia 1 ponto ou 2,5. Então, eu não posso dar 2,5, lembrem-se disso. A gente tem sempre que fazer uma prova. A TD1, 2 e 3 vai ter que ter sempre uma prova valendo. Então, a ideia é que essa TD3 prova valha no mínimo meio. Tá? No mínimo meio. E no máximo 1,5. Então, eu vou ter de 1 a 2 no trabalho. Tá? De 1 a 2 no trabalho e de meio a 1,5 na prova da TD1. Então, todas as ATDs terão que ter prova. Então, para a gente fazer uma prova, tem que valer pelo menos meio. Aí eu vou ver a qualidade do trabalho de vocês. Em função da qualidade do trabalho, eu vou subir de 1 para 1,5, de 1,5 para 2. Ok? Porque a ideia é que vocês transformem o conhecimento em aprendizado.
Então, por exemplo, se eu entender que talvez eu tenha falhado em passar as informações e que vocês também não tenham perguntado e tenham desenvolvido um trabalho que não foi tão bom, ele vai valer 1, para não prejudicar vocês, tá? E aí vale mais 1,5 na ATD. Então vai ser sempre assim, o trabalho de vocês foi magnífico, todos os grupos foram bons. Posso colocar 2 tranquilamente e a prova vai valer meio. Porque o que a gente precisa ver em vocês é o desenvolvimento da habilidade de vocês de aprendizado. Qual é a habilidade de aprendizado de vocês? Colocar tudo aquilo que vocês conheceram na prática. E hoje a forma que a gente tem é fazendo esses exercícios de fixação. Feito, turma? Sim, professor, muito Beleza? obrigada. Tá, então, 22h15, eu abro a sala de novo, a gente faz uma chamada, verifica se vocês têm alguma dúvida, tira alguma dúvida. Se alguém já tiver feito alguma coisa, já faz a apresentação para os outros grupos verem como é que tá, ok? Ô, professor. Oi. Eu sei que o senhor já falou que os grupos são de até 5 pessoas, mas eu gostaria de saber se o senhor não abriria uma exceção. É que nós estamos com um grupo montado, onde são 6 pessoas, e nós estamos utilizando esse grupo para todos os trabalhos de outros professores. Aí eu só queria tirar essa dúvida, porque senão alguém vai ter que procurar outro grupo. Maria, não é que eu não abro exceção, eu não quero atrapalhar a continuidade de nenhum grupo, é difícil. Se vocês estão vindo com 6 pessoas há muito tempo, não vejo problema nenhum. O problema é que se você tiver 6 e um grupo que tiver 3, fica desproporcional. A ideia é... Não, eu entendi. Tá, não, tudo bem. Agora, professor, todos os grupos têm 5 e o meu grupo é o único que tem 6, mas todos os outros têm 5. Ok, não tem jeito, eu não ia fazer um grupo com uma pessoa só. Sim, eu vou então colocar no grupo da sala para ver se tem algum grupo com menos de 5 pessoas, então. Tá bom. Tá bom? Obrigada, professor. De nada. Tô fechando aqui então, tá? Mas estarei à disposição no Zap e voltamos 22h15. Tá bom, professor. Okay. Obrigada, professor. Até já. Tá bom, professor. Obrigada.